Olá pessoal, professor Ulisses Cisa falando com vocês e hoje nós vamos falar sobre a NR7. Professor, do que se trata a NR7? A NR7 ela trata sobre o PCMSO, mas afinal de contas, o que significa PCMSO? Bom, significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, toda empresa que se preze de grande porte, que tem muitos funcionários, ela precisa ter um programa de controle médico de saúde ocupacional. E a NR7, ela trata sobre esse assunto. É um programa, é um planejamento. Afinal de contas, nós estamos lidando com o principal ativo de uma empresa, que é justamente o ser humano, é o principal ativo, é o colaborador. Portanto, PCMSO significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vamos lá. E qual é o objetivo do PCMSO? Bom, ele estabelece a obrigatoriedade da elaboração. Na verdade, qual é o objetivo da NR7? A NR7 ela tem um grande objetivo em que ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, o objetivo da NR7 é justamente esse que eu acabei de expor para você. Bom, na NR7 é estabelecidos os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observadas na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Vale ressaltar que caberá à empresa contratante, ou seja, a empresa que contratou o funcionário, contratante da mão de obra, prestadora de serviço, informar a empresa contratada os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Então, caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviço informar a empresa a qual o colaborador vai trabalhar, expor ou falar sobre os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Então vamos imaginar uma empresa que ela é uma empresa de mão de obra terceirizada e ela vai alocar um funcionário na motorhonda. Então caberá a contratante da mão de obra prestadora de serviço informar a empresa contratada sobre as questões do PCMSO. E quais são as diretrizes da NR7? O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre saúde e o trabalho. Então, o PCMSO ele tem essa diretriz de considerar as questões de incidente sobre o indivíduo. Então, é um programa onde nele reza as diretrizes no que tange à saúde ocupacional em relação ao trabalhador. O PCMSO ele deverá ter caráter de preservação, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. O PCMSO também deverá ser planejado e implementado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados na avaliação previstas nas demais NR. Então perceba que esse programa ele é um programa que deve ter muita responsabilidade, porque é nele que reza as questões de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
Então vamos imaginar que um colaborador, ele trabalha soldando. O programa vai ter que contemplar essa atividade. Vamos imaginar que esse trabalhador trabalha numa caldeira. O programa vai ter que contemplar essa atividade em relação à preservação, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde desse trabalhador. Então perceba a importância desse programa. Bom, vamos falar agora sobre as responsabilidades. O que compete ao empregador? O empregador é aquele que emprega, a empresa em si, o CNPJ. Qual é a responsabilidade do empregador? Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Eficácia é resultado, ou seja, não adianta implementar se não tem resultado. Não adianta implementar um programa, um projeto, um planejamento, se esse planejamento, esse programa não for executado e não tem resultado. Além disso, cabe, no que tange às responsabilidades, custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, aqui, se houver algum ônus, algum custo, é de responsabilidade do empregador bancar. Além disso, é importante indicar, dentre os médicos dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Então, haverá uma pessoa responsável para implantar e gerir o PCMSO, porque não adianta implantar e não tem ninguém responsável para colocar em prática. No caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. Então, existem algumas empresas que elas não têm obrigatoriedade no que tange ao PCMSO. Mesmo assim, caberá à empresa, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar o médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar esse programa. Existindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o programa, que no caso é o PCMSO. Ficam desobrigados de indicar médico coordenador e elaborar o relatório anual, mas não de realizar o programa às empresas que, com até 25 empregados e grau de risco 1 e 2, com até 10 empregados e grau de risco 3 e 4. Tá? Então, essas empresas, elas não têm obrigação de indicar um médico coordenador e elaborar o relatório anual, mas elas são obrigadas a realizar o programa no que se refere ao PCMSO. Então, perceba que tem empresas que elas são desobrigadas à indicação do médico coordenador e elaborar o relatório anual, mas elas não são desobrigadas de realizar o programa. Compete ao médico coordenador realizar os exames médicos previstos ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Além disso, o médico coordenador ele deverá encarregar-se dos exames complementares previstos nos itens, quadro e anexo dessa NR, profissionais e ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. Então, perceba a competência e a responsabilidade do médico coordenador. Então, existem muitos médicos aí que nem olham na face do colaborador. Só pegam a caneta e começam a anotar, mas eles não realizam os exames de forma eficiente e eficaz que estão previstos na legislação. O desenvolvimento do PCMSO, ele deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, tais como exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Então,
é muito importante que o exame admissional seja feito de forma exemplar. Não é só olhar no rosto do colaborador, do paciente e mandar o paciente embora, como muitas das vezes eu até mesmo já fiz esses exames e o médico nem olhou na minha face. Tá? Ele só fez algumas perguntas e mandou embora. É muito importante que seja feito o exame de forma correta. O exame admissional, o exame periódico, tá? De tempo em tempo. Esse funcionário tem que passar por exame periódico. O retorno ao trabalho, o retorno de férias, tá? É importante. Mudança de função, quando o colaborador ele recebe uma promoção, ele recebe uma função nova, ele tem que passar pelo exame periódico ou pelo exame, o exame vinculado ao PCMSO e o exame demissional. Então, esses exames aqui, eles são importantíssimos. Perceba que são 5: admissional, o periódico, o retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Tais exames compreendem o quê? A avaliação clínica abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental. Então, a anamnese é uma espécie de mapeamento, tá? Em que o profissional, o médico, ele vai tentar averiguar se existe alguma patologia. Além disso, os exames físicos e mental. Exames complementares realizados de acordo com os termos especificados na SNR e seus anexos. Às vezes é necessário fazer alguns exames complementares para saber se esse funcionário, esse colaborador, tem alguma patologia. Às vezes um exame mais profundo, justamente para tentar identificar se esse profissional está com alguma doença, a qual no exame clínico não é possível identificar. No exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Então, é extremamente proibido, né, ou pelo menos desacordo, não existe a possibilidade de um funcionário, um colaborador, começar suas atividades sem o exame admissional. Então, primeiro é importante fazer o exame admissional, até para saber como esse colaborador está. A partir desse exame é que o colaborador está apto ou não a exercer as suas atividades. No exame médico periódico, é importante atentar para o seguinte detalhe: de acordo com os intervalos mínimos de tempo discriminado. Então, o nome já está dizendo, exame periódico. Então, de tempo em tempo, de 2 em 2 anos, de ano em ano, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, 6 em 6 meses, o colaborador precisará passar por exames médicos, né? Aí o que vai determinar o tempo é a atividade. Para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacionais, ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado. De acordo com a periodicidade específica no anexo de número 6 da NR15, para os trabalhadores expostos em condições hiperbáricas. Ou seja, perceba que ele está apontando aqui para a NR15. Então, na NR15, existe um anexo, uma tabela, em que, de acordo com a atividade vai dizer de quanto em quanto tempo o profissional haverá de passar por exames periódicos. Para os demais trabalhadores, o exame periódico ele é anual, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. A cada 2 anos, para trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade. Então vamos lá, vamos repetir isso aqui. De forma anual, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. A cada 2 anos, para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade. Então, perceba que existem certas faixas etárias de idade, obviamente, né, que é de idade, que pode aparecer doenças. Por exemplo, homens de 45 anos para cima, eles já começam a desenvolver a possibilidade de algumas doenças, como aumento da próstata, algumas doenças que são relacionadas à própria idade,
tanto homens como mulheres. Então é muito importante que haja esses exames periódicos, obedecendo o que diz a NR7. No exame médico de retorno ao trabalho, então a pessoa saiu de férias e retornou ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador, esse trabalhador que estava ausente, por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto. Então perceba o detalhe, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente, por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto. Então, isso aqui é uma observação para o exame médico de retorno ao trabalho. No exame médico de mudança de função, a pessoa que pegou uma promoção e agora ela vai trabalhar numa outra função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. Então, vamos imaginar que eu mudei de função e aí eu estou previsto para começar dia 10. Então eu tenho que fazer esse exame antes do dia 10, que é para saber como é que está a minha saúde. Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do trabalhador a riscos diferentes daquele a que estava exposto antes da mudança. Tá? Então, vamos imaginar também que eu mudei minha função, vou mudar de posto de trabalho. E se esse posto de trabalho ele está explícito um certo perigo, algo diferente do que eu fazia, eu preciso também fazer o exame médico de mudança de função. Exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Então aqui ele vai apontar em R4 porque lá existe um quadro, e esse quadro aqui vai determinar a questão do tempo, né? Então ele traz aqui uma prerrogativa para você. Para cada exame médico realizado, previsto no item, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, que nada mais é que é o ASO. Professor, o que é que significa ASO? Atestado de saúde ocupacional. Esse ASO ele tem que estar em duas vias. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras à disposição da fiscalização do trabalho. E a segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. Tá? Hoje nós temos aí o e-social, que o e-social também ele vai trazer ou vai informar tudo a respeito do colaborador. O ASO ele deverá conter no mínimo o quê? O nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e da sua função, indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados, o nome do médico coordenador, quando houver, com o respectivo CRM, definição de apto ou inapto para a função específica para o trabalhador, vai exercer, exerce ou exerceu, o nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato, data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Percebe que essas informações são importantíssimas. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais ou alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, caberá ao médico coordenador ou encarregado solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente do trabalho, que é o CAT, indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho, orientar o empregador quando há necessidade a adoção de medida de controle no ambiente de trabalho. Perceba só,
mais uma vez, a importância de você ou a empresa tratar muito bem de seus funcionários. E agora, vamos falar um pouco sobre o perfil profissiográfico previdenciário. O que é isso, professor? É o famoso PPP. É um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual é exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O PPP ele deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores. É importante ressaltar que é necessário o preenchimento do PPP pelas empresas para todos os empregados, de acordo com a instrução normativa de 5 de 12 de 2003. Esse documento será exigido para todos os segurados, independentemente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos. O formulário, que é o PPP, ele deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Além disso, todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores como empregado de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com a norma regulamentadora 9 da portaria de número 3.214/78, mediante o Ministério do Trabalho e Emprego, que também devem preencher o PPP. Bom, sobre acidente de trabalho, o que é que o PPP vai trazer? Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, mesmo sem sintomologia, caberá ao médico solicitar à empresa a emissão da comunicação do acidente de trabalho, que é o CAT, indicar o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de anexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho, e orientar o empregador quanto à necessidade da adoção de medida de controle no ambiente de trabalho. Bom, sobre o prontuário médico, de responsabilidade do coordenador, manter por 20 anos esse prontuário médico, informações de sigilo garantido, que é o Código de Ética da Medicina. Estes dados geram um relatório anual que deve ser apreciado pela CIPA, NR5, da empresa e possibilita ao coordenador um plano de trabalho para o próximo ano. Então, olha só o nível de responsabilidade. Isso aqui é um formulário, né, um exemplo de um programa de controle médico de saúde ocupacional relatório anual, onde nesse documento nós temos o responsável, a data, a assinatura, o setor, a natureza do exame, o número anual de exames realizados, o número de resultados anormais, o número de resultados anormais vezes 100, dividido pelo número anual de exames. Aqui nós teremos um indicador e o número de exames para o ano seguinte. Então, eu falei para vocês que hoje nós temos o E-Social. O E-Social é um documento, é uma plataforma eletrônica em que as empresas elas precisam preencher todas as informações pertinentes ao colaborador. Então, nele, alterações, tudo que se refere ao colaborador, faz-se necessário hoje o preenchimento do E-Social. E o E-Social, quem acompanha ele é o governo federal, mediante a plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, e quais são as ações de saúde que o PPP traz? Ações decorrentes dos levantamentos epidemiológicos realizados pelo relatório anual, palestras onde serão trabalhados temas como alcoolismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, doenças relacionadas a questões, o DST, né, que são doenças sexuais transmitidas, como AIDS e etc.,
doenças oculares. Então, é uma ação voltada para a saúde. E essas ações são treinamentos, palestras, conversas para sensibilizar, para trazer uma espécie de melhor consciência para os colaboradores e para todos da empresa. Diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados. Então, é importante ressaltar também que existe essa tratativa em relação à sonoridade, à pressão, à audição dos trabalhadores, de acordo com a Portaria 19, de 9 de abril de 1998. Entende-se por exames audiológicos de referências sequenciais o conjunto de procedimentos necessários para avaliação da audição do trabalhador ao longo do tempo de exposição ao risco. Então, tem pessoas, colaboradores, que trabalham expostos ao ruído, ao barulho, e com o passar do tempo vão perdendo a audição. Portanto, é importante fazer o exame. Princípios e procedimentos básicos para a realização do exame audiométrico. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referências sequenciais. No mínimo, todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância, independentemente do uso protetor auditivo. Então, por mais que esse colaborador utilize os protetores auditivos, é importante que ele faça o exame. O audiômetro será submetido a procedimento de verificação e controle periódico do seu funcionamento. Então, lá eles vão fazer a aferição acústica anual, onde o colaborador é inserido numa cápsula, numa determinada máquina, e lá o profissional, o médico, vai fazer a avaliação de como está a escuta desse colaborador. Bom, haverá também calibração acústica, sempre que a aferição acústica indicar alteração, obrigatoriamente a cada 5 anos. O exame audiométrico será executado por profissional habilitado, ou seja, o médico ou o fonoaudiólogo, conforme resolução dos respectivos conselhos federais profissionais. Então, não é qualquer pessoa que faz o exame. Não é qualquer profissional que vai fazer o exame. Tem que ser, de fato, um fonoaudiólogo ou um profissional habilitado, né, para fazer determinado exame nos colaboradores. O exame audiométrico será realizado, no mínimo, no momento da admissão, no 6º mês após a mesma, anualmente a partir de então e na demissão. Então, existe aí um protocolo no que se refere à periodicidade dos exames audiométricos. E quais são os tipos de exames audiométricos? O trabalhador deverá ser submetido a exame audiométrico de referência e a exame audiométrico sequencial na forma abaixo descrita. Exame audiométrico de referência, aquele com o qual os sequenciais deve ser realizado. Quando não se possua um exame audiométrico de referência prévio, quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração significativa em relação ao de referência. Ou seja, se houver alguma mudança, alguma alteração, onde não tem nenhum exame também de referência em que esse colaborador tenha feito, é necessário fazer o exame. O exame audiométrico será realizado em cabina ou cabine audiométrica, devidamente calibrada. O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período de 14 horas até o momento da realização do exame audiométrico. O exame audiométrico será realizado sempre pela via aérea nas frequências 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. E se detectado alguma alteração, será repetido na via óssea. Então, é um exame simples, porém, ele traz aí muitas informações pertinentes à audição do colaborador. Esse exame ele tem uma interpretação, né? Quem deve interpretar é o médico que faz esse exame, obviamente. São considerados dentro dos limites aceitáveis os casos cuja audiometria ou audiogramas mostrem liminares auditivos menores ou igual a 25 dB em todas as frequências examinadas, ou seja, aqui o médico, que ele é preparado, o profissional, ele entende essa linguagem. Eu estou trazendo aqui uma referência mais técnica da área da medicina para você, a nível de informação,
para você saber a importância da interpretação desse exame. Então, é o profissional que vai trazer essa leitura, essa informação para o colaborador. O diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e a definição da aptidão para o trabalho, na suspeita de perda auditiva, induzirá por nível de pressão sonora elevados, estão a cargo do médico coordenador, do PCMSO. Então é ele que vai determinar se o colaborador vai ou não continuar na função. E existem as condutas preventivas do trabalhador, onde ele vai definir a aptidão do trabalhador para a função, incluir o caso do relatório anual para o PCMSO, participar da implantação e aprimoramento e controle dos programas que visem a prevenção da progressão da perda auditiva do trabalhador, entre outras e tantas. E, por fim, os primeiros socorros. É importante que todo e qualquer trabalhador, seja qualquer empresa de risco, seja qualquer que seja ela, é importante ter noções de primeiros socorros. Ok? Fica aqui o abraço do professor Ulisses e espero que você tenha compreendido essa aula maravilhosa. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!